Boa noite. Está no ar o Conversa de Jornalista, uma produção dos alunos do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Ceará. O tema do programa de hoje é o humor cearense e para conversar sobre o assunto, trazemos o jornalista Tarcísio Matos e o humorista Irandelmar. Tarcísio Matos é cearense e já trabalhou com redação publicitária, redação humorística e com composição musical. Além do cantor Falcão, seu parceiro mais frequente, já trabalhou com nomes como Tom Cavalcante, Meirinha e Augusto Bonequeiro. Atualmente escreve a coluna Aos Vivos, publicada semanalmente no jornal O Povo. Irandelmar é humorista com 19 anos de experiência. Já foi premiado 3 vezes como o melhor humorista do Ceará e é conhecido em todo o estado por interpretar, entre muitos outros, o personagem Coxinha em programas de rádio e TV cearenses. Participa também do nosso programa a estudante de comunicação social da UFC, Kilvia Muniz. Antes de começar nossa conversa, vamos ouvir a opinião de alguns estudantes da UFC sobre o humor cearense. Eu acho que o humor cearense ele carece às vezes um pouco mais de bom senso. Principalmente porque às vezes a gente percebe que ele é feito não exatamente para atiçar a criatividade da imaginação, mas principalmente para apelar para o vulgar, que ele apela para pouca imaginação do público que ouve e até mesmo de quem faz o humor. Eu acho que um pouco mais de refinamento não faria mal ao humor cearense. Eu acho o humor cearense um tanto quanto escrachado, assim, mas ele está se profissionalizando e eu acho bem bacana, assim. O cearense é lembrado pelo humor, pela risada, pelo povo gaiato e eu acho bem legal. É um cartão de visita nosso. Somos reconhecidos pela capacidade de fazer rir. O humor, quanto mais inteligente, melhor. Então eu espero que o humor cearense se desenvolva quanto mais nesse sentido, de humor inteligente e perspicaz. Os primeiros grandes humoristas do Ceará davam uma certa ênfase a uma expressividade à la Charles Chaplin, como o Renato Aragão, ou a personagens e piadas bem construídos, como fazia o Chico Anísio. Hoje em dia, apesar disso ainda existir, é clara a influência, é claro o predomínio de uma linguagem mais de duplo sentido, do uso de palavrões. A que se deve essa mudança de foco? Eu acho que o humor cearense ainda é o melhor do Brasil, mesmo com esses questionamentos todos, certo? Que tem pseudo-humoristas, tem humoristas que apelam, mas aí, como toda profissão, tem o grande jogador de futebol, tem o que faz falta, tem o que recebe mais cartão vermelho e assim por diante. É uma característica bem moleque, bem marcadamente moleque do humorista cearense. Mas, como o Irã disse, em toda profissão tem que separar o joio do trigo. Eu particularmente conheço a grande maioria desses humoristas e sei da capacidade que eles têm, como falou o aluno, agora há pouco o estudante, de nós fazermos um humor inteligente, caricato, sem necessariamente você ter que fazer aqueles apelos de palavrões indecorosos que você, estando com um filho, com uma criança, tem que tirar esse menino do ambiente. Tem como fazer sim. Aqui nós estamos ao lado de um deles, né? O nosso amigo Irandelmar, que eu falei até o dia desse com ele, e disse agora há pouco para a Kilvia, não foi? Que para mim é um dos humoristas mais completos do Brasil. Então ele tem sim condição de fazer, como tem João Neto, como tem Augusto, como tem a Escolástica, como tem Raimundinha, como tem, sei lá, tantos outros aí, me perdoe se eu não lembrei todo mundo, o Espanta, né? Também, quer dizer, são todos humoristas muito bons, o Lailtinho, a Rocicléia, condição de fazer humor para o Brasil rir. Então, a gente só fica olhando, porque nós somos daqui, sei lá, não sei o que é que há com essas pessoas que ficam naquela mania de querer bater. Mas vamos ver também que o humorista do Ceará hoje se profissionalizou. Nós temos, aqui o Ceará não tem só as praias, as mulheres, a comida, não é só isso não. Nós temos humor, e humor bom, humor para ser consumido pelo país como um todo, sabe? Então, dá para fazer um humor de melhor qualidade? Dá. Mas vamos observar que esse que atualmente é feito é um humor de muito boa qualidade, com refinamento, inclusive, como sugeriu uma estudante agora há pouco. E a que se deve essa característica do Ceará de ser esse berço, de ser esse ícone do humor? O que vocês acreditam que tenha motivado tantos personagens, tantas pessoas a trabalharem nessa área e se destacarem a nível nacional? Bom, eu defendo uma tese, né, que das dificuldades do passado no nosso estado, em que antigamente o nosso PIB
do Ceará não pagava nem o passe do Clodoaldo. Então, naquelas dificuldades das secas, da fome, da falta de trabalho, nós tínhamos muito presente, pelo menos minha mãe conta muito isso, nós tínhamos os nossos velhos, os nossos antepassados, os nossos avós e bisavós, para nos entreter, contando histórias, anedotas, deixando a gente brincar na areia, aquelas coisas de bila, de pega-pega, e à noite, na escuridão, na falta da luz, se contava a história de Trancoso. E a história de Trancoso, você sabe que a pessoa com fome ri. Né? Quando tem falando até com fome, tanto ri, né? Quem está com barriga cheia não ri muito. Né? Por isso que muitas vezes a gente prefere fazer um show num evento que vai ter um jantar antes que as pessoas se sirvam. Porque quando está todo mundo de barriga cheia, fica abusado de tudo. O cara não quer encarar nem a esposa mais, quanto mais um humorista. Então ali a pessoa, a gente com fome, com a sede, mas com o carinho, com a atenção dos nossos pais, dos nossos avós, contando, e eu acho que isso foi passando. No século XVIII ainda, já se falava do Ceará moleque, e uma vez falando com um amigo, ele disse: rapaz, nós temos duas opções, ou a gente morria, porque a fome era grande, a miséria sempre foi muito complicada, ou a gente ia pelo menos tocar essa vida com bom humor. E o cearense realmente ri até na hora da morte. Até na hora da morte ele faz a sua galhofa, a sua brincadeira, a sua gaiatice, a sua molecagem. Então, essas dificuldades todas, os reveses da natureza, e não só a natureza física, mas a natureza também dos homens, fez com que nós tivéssemos essa capacidade, ou nós deciframos a esfinge, ou a gente se dá mal. E a gente conhece mais ou menos esses povos aqui que nos rodeiam, nessas regiões todas, e a gente percebe que a gente é muito mais disposto ao gracejo, a gente se estimula muito mais do que um vizinho nosso aqui de outros estados. Com certeza. Em relação, por exemplo, a um estado como São Paulo, ao Rio de Janeiro, a gente tem muito mais capacidade de se juntar num restaurante, num bar, e ali 2, 3 aparecerem como humoristas, como disse o Irã. Só que alguns topam subir no palco e fazê-lo de maneira profissional. Mas nós temos um repertório, uma plateia de humoristas extremamente mais aguçada, mais cheias. Romário, depois eu vou conversar, que eu vou tirar o rock e vou botar você no lugar dele. Romário, você está nos Estados Unidos mesmo? Está jogando lá? Aí, parceiro, eu com certeza, certo? E com certeza, essa Copa eu não vou, mas na próxima eu tô lá. Porque eu não gosto de chucrute. Eu não vou para a Alemanha nem a pau, certo? Vamos ouvir agora uma pergunta do professor Roberto Leite sobre o humor cearense. Todo o Brasil diz que aqui no Ceará é onde se tem os melhores humoristas porque é típico do próprio estado. E eu queria saber deles se eles acham isso, que o humor daqui é típico aqui do próprio estado e que não existe em outro local. O humor cearense é próprio do Ceará, mas isso não quer dizer que a gente não possa levar esse humor para qualquer estado, né? Tanto é que eu faço um programa em rede nacional, e muitas cidades pegam em canal aberto, outros pegam a TV parabólica, e hoje, com certeza, lá na televisão, é o programa de maior audiência, que mais recebe cartas e e-mails. Inclusive, o nosso amigo Tarcísio aqui foi um dos redatores do programa Nas Garras da Patrulha, da TV Diário. Então, o nosso humor está sendo absorvido de uma maneira muito boa, com muita intensidade, pelos outros estados, sabe disso? E esse humor que é feito aqui, como perguntou agora o professor Leite, ele realmente é diferenciado. A gente tem, por exemplo, uma vaia que é muito particularmente nossa, né? Trejeitos, né? Entendeu? E a forma de contar, a gaiatice, quer dizer, é tudo muito particularmente nosso. Aliás, até o aplauso aqui também é muito... Aqui só se bate palma se prestar mesmo, se esse negócio é futuro. Alguns estados bate palma até por educação, você sente que é aquele aplauso forçado, frio, né? Frio, então vai-te embora, aquela coisa. Aqui, se não prestar, pode ser o maior humorista do Brasil. Tá entendendo? Como eu já vi alguns humoristas, eu vi show do Chicanísio, que certas piadas não foi aplaudido. Quando eu vi show do Tom Cavalcante, certas piadas não foi aplaudido. Meu show, certas piadas já não foram. Tá entendendo? Eu também aplaudo, que até para se bater palma aqui é diferenciado. O artista tem que ser bom, porque o aplauso é sincero e difícil.
É sincero e difícil aqui. Mas é isso mesmo, você fazer o cearense sorrir do que ele já conhece tão sobejamente é muito mais complicado do que vindo um pessoal lá de fora para cá. Mas sob essa forma, dessa nossa característica de fazer humor, você pega o humor que vem pela televisão de fora, que é diferente daqui. Quando tem um cearense lá, você sabe que é alguma coisa daqui. Existe uma diferenciação, de você estar fazendo um show aqui em Fortaleza, ou no interior, ou em outros estados, muda a forma como o show é estruturado? Quando a gente é contratado para fazer um show lá fora, eu acho que a gente não deve se preocupar muito em querer se adaptar ao lá fora, porque tem que mostrar o nosso valor realmente aqui, tem que levar lá, tem que levar uma boa coisa, de boa qualidade, mas tem que ser autêntico, tem que ser cearense, você tem que vestir a camisa do Ceará mesmo aqui, do nosso estado, e com a nossa característica, não se adaptar para querer agradar X ou Y lá fora, né? Tanto é que o Tarcísio escreve também para um programa de rádio nacional, e a gente percebe que o Tarcísio não se preocupa em fazer uma coisa que seja absorvida por estado A, B, C, não. Ele fala de uma maneira cearense, mas que obviamente todo mundo entenda. Tem que ser inteligente, claro, mas tem que ser cearense. É aquela história, para ser universal tem que ter o pé na aldeia, tem que ser regional. Então, é fazer não é uma adaptação para que o gaúcho, por exemplo, entenda o que a gente diz. A gente tem que ser claro para ele entender até o que a gente está dizendo. Porque nós temos aqui diversos dicionários, então a palavra ela é muito importante nessa hora. Então você pega um dicionário de cearês, cearense, dicionário de todo mundo. Tarcísio Garcia tem aquela história todinha, começou com nó na língua e tal. E aí eles riem, as pessoas riem só em ver a palavra e a sua tradução, entendeu? Então já é risível a palavra em si mesmo, sabe? O magote, o furdunço, o vixe, esse negócio todo. Então, a palavra em si já é uma piada. Então, você tem que fazer, talvez, essa tradução simultânea. Quando você disser, o fulano está mangando, ou então rebolando no mato, dizer que rebolar no mato é jogar fora. Como vocês percebem o humor feito, por exemplo, por programas que têm uma linha humorística bem específica, como Caceta e Planeta e o Pânico na TV, por exemplo, que são de âmbito nacional e criaram um estilo bem particular ao longo dos anos, que vem se consolidando e fazendo sucesso? Eles são bons. Se não fosse, eles não são bons, não é porque estão na Globo, eles são bons. Quem é que não consome? Ninguém passa como a Caceta 12, 15 anos. Até porque a Caceta, se eu não me engano, são 800 que criam, né? 8, né? Quer dizer, são muitas cabeças pensantes. É da Caceta e da Planeta, são jornalistas. Acho até que, como criadores, eles são melhores do que como intérpretes. Eu acho que perde um pouco, mas se eles não forem para o palco, eles perdem muito. Então, eles foram realmente para o palco. O Pânico também tem o espaço dele. Você dizer que aquele pessoal não faz o Brasil rir, faz. Seria injustiça nossa a gente dizer que eles não fazem. Estão lá com o espaço deles. Então, mas é cada um no seu cada qual, né? Exatamente. Eles têm a forma deles de fazer, sabe? E está aí. Bom, o Conversa de Jornalista faz agora um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos discutir as experiências no campo do humor de cada um dos nossos convidados e a ligação delas com os meios de comunicação. O Conversa de Jornalista está de volta com os nossos convidados Tarcísio Matos e Irã Delmar. Vamos falar agora sobre o humor cearense e as experiências deles nesse campo. Primeiramente, como vocês enveredaram pelo campo do humor? Bom, eu tinha muita vontade, quando eu era adolescente, de ser radialista, né? Locutor de FM, era quem ganhava as mulheres. Era quem ganhava dinheiro, não precisava de nada, entrava em clube, em festa. Era o sonho de todo menino, garotão, era ser radialista de FM, né? Mas eu já tinha, desde pequeno, aquela tendência de fazer imitações, de fazer vozes. Tanto é que a maioria dos meus personagens
são do meu cotidiano mesmo, de pessoas que eu convivi. A gente botou um pouquinho mais de lerdeira na fala, de sotaque naquela voz, mas na verdade são todas pessoas que a gente acaba conhecendo de uma maneira ou de outra. E aí o humor surgiu aí, eu entrei para a FM ainda novo, mas ali nos bastidores, sempre ficava sabendo que eu fazia alguma outra inventação. Quem primeiramente puxou mesmo por mim nesse sentido aí foi o Nonato Albuquerque, na M do Povo. Foi que, vamos gravar isso, vamos fazer o Paulo Franz. Na época o Paulo Franz era o cara da televisão. E eu fazia o Paulo Franz, aí fazia o Sarney, e fazia uma coisa ou outra. Aí pronto, viu que esse rapaz dá para humorista. E eu nunca dei para humorista. Não lembra não, né? Se dei, não lembro. Eu levo jeito para humorista. Né? Então foi por aí a coisa. E daí para lá foi só mesmo botar amor na profissão, admitir isso de coração e comecei a viver como humorista. O Irã, você falou que vai buscar no dia a dia, né, nas pessoas que você conhece, nos personagens dessa cidade, os seus tipos, né? Então, se o Coxinha fosse apresentado ao Romário agora, como é que seria essa apresentação? Romário é um cara bacana, inteligente, bonito, como é? O melhor apresentador do Brasil. Não tem outro igual, não. Aliás, se eu fosse essa televisão, botava esse rapaz 24 horas no ar. Fazia um Big Brother Ronaldo. Ele direto, ao vivo, fazendo tudo. Porque ele é demais, é lindo, é um menino de ouro. Ai, carniça. E o Coxinha, né? Hoje Coxinha talvez seja a figura mais conhecida do Ceará, né? Todo mundo fala de Coxinha. Estou até com medo, porque tá demais a coisa, não esperava tanto isso. E o Coxinha, com certeza, é um pouquinho de cada um. Todo mundo é um pouquinho Coxinha na vida. Todo mundo dá um de Coxinha em certos momentos da vida. Por isso que o Coxinha é tão popular, que ele se identifica, né? Mas olha, eu estou sabendo que o Godofredo tem um vizinho dele lá do Pacaivus, que o cara parece que andou mexendo lá com a menina, e parece que a polícia está atrás dele. O delegado, como é que o delegado... Não tenha dúvida. Esse elemento vai ser procurado. Nós vamos botar todo o esquadrão, tá entendendo? De helicóptero, de cães fageradores, tá entendendo? E não tenha dúvida, ele vai ser preso. Até amanhã ele tá no calabouço. Aí pro IPPO. Então, assim, como é que foi a sua experiência, você como jornalista e acabar ainda assim enveredando para o humor também? Eu não fazia nem comunicação nessa época ainda, quando eu viajava pelo interior com alguns amigos, e eu comecei a perceber no linguajar das pessoas algo que era risível por si só. As pessoas falavam e já havia um encantamento, alguma coisa de gracejo no que elas diziam. Aí comecei a escrever, fiz uma relação de quase 2.000 palavras, verbetes, né, e locuções e expressões. Botei no computador e a minha filha pequenininha deletou, e naquela época eu não sabia que a gente recuperava. Aí quando deu um ano depois, o Tarcísio Garcia vem com um nó na língua, era parceiro do Tarcísio mesmo, mas eu tinha começado antes. Então eu comecei observando essas pessoas há exatos 30 anos, andando pelo interior. Aí depois fui para o Jornal Povo, e no Jornal Povo eu dividi o espaço com Ângela Barro Leal, e tinha crônica, ela escrevia mais liricamente, e eu comecei a enveredar mais para essa questão da graça, do gracejo. Agora a pergunta do estudante Robson Braga. Como é que é o processo de produção, de estudo mesmo dos personagens dele, né? Como é que ele faz para produzir os personagens? O que eu vou falar na televisão, geralmente tem um redator que escreve a base, como o Tarcísio já escreveu também. Mas eles sabem que desse texto aí eu vou criando, vou botando meus cacos, a maneira da personalidade do personagem se sobrepõe com certeza ao que ele escrever ali, porque ali é como se fosse uma linha só a ser seguida, porque eu mesmo fujo de mim mesmo. Eu às vezes não me reconheço, porque os meus personagens têm tanta vida, né, Tarcísio? Que confunde. Então, a criação é muito espontânea, porque meus personagens estão vivos dentro de mim. Eu falo como o Chicanísio,
os personagens do Chico Anísio. Você assistia o Chico City, o Chico Anísio Show, enfim, os programas do Chico Anísio. Você sabia que era o Chico Anísio que estava interpretando, mas sentia que era outra pessoa que estava ali, ou uma outra figura. Você tinha certeza que era o Chico Anísio, que às vezes mudava só um sinal, um penteado, mas você não reconhecia o Chico Anísio ali. Você ouvia, mas não reconhecia. Então, isso eu vejo muito no meu trabalho, graças a Deus. Porque eu não faço um personagem só por fazer, para tentar trocar de voz, para ganhar um cachê. De maneira alguma. Meus personagens, quem já me ouve de rádio, como fazia o seu Raimundo, o Raimundo do Trode, né, que era o Raimundo do Estrumo, como faço o Bebel há muitos anos, o Bebel do Gereissati, o Zuninho Zoião, o Décio Rola, o professor Décio Rola, o delegado mais recente, o Coxinha mais recente, mas eu incorporo mesmo da maneira que às vezes até me espanta. Então a criação é muito espontânea, eles têm vida, eu digo assim, eles têm vida. Ele falou, né, que durante uns dias a gente esteve lá escrevendo, e algumas vezes eu fui lá na rádio para assistir a primeira parte do programa, que é a gravação das vozes, que é onde está o primeiro grande encantamento para quem vê o que é veiculado na televisão. Então você chegava lá com textos em simples, bobo, e eles davam a vida, sabe? Eles evoluíam com aquele tema. E quando o Irã diz que ele vive cada personagem, é como se houvesse aquele personagem, tomasse o lugar dele, e ali não tem Irã, ali tem o Bebel do Gereissati, por exemplo, ali tem o professor Décio. Então ele vem com toda a vida dele, com toda a experiência, a vivência dele. Então o Bebel do Gereissati é um personagem que ele tem vida, ele tem mulher, ele tem vizinho, então todo aquele agregado ali faz parte. Então ele não é o Irã com metade daquele, não, ele é aquele personagem. E você ri a partir logo dali. Aliás, se fossem gravados aqueles erros de gravação, ali era muito bom, porque é engraçado. Vamos ouvir agora mais uma pergunta da estudante Raquel Gonçalves. Eu queria até saber da mesa qual a opinião dela sobre esse reforçamento dos estereótipos, assim, principalmente quando o humor enfoca os preconceitos. Não recomendo para quem faz, e nunca vi, por exemplo, o meu amigo Irã fazer esse tipo de coisa. Então eu vejo com muita tristeza quando você faz um apelo a alguma deficiência, a algum problema dessa natureza. Às vezes, cabe você colocar, por exemplo, a história do ceguinho. O ceguinho é uma coisa, mas você explorar aquela coisa ali, magoa porque aquele cego está dentro de você. É verdade. Aquele deficiente está dentro de você. Então você agride o ser humano, agride a sociedade. Então o humor aí não existe, não. Aí o que existe aí é um... Eu também não gosto, condeno, e às vezes que eu tive o desprazer de ver isso em algum humorista, eu fiz observação para ele, pedi para tirar determinadas partes daquele show, como um conselho só, tá entendendo? Para não seguir em frente, que não é bom mesmo, ele acaba se queimando, né? Queima nada, não leva a nada. Eu gostaria de saber o que há de específico nas diferentes linguagens que vocês trabalham. Tarcísio trabalha linguagem impressa no Aos Vivos, também programas de rádio e programas de TV na TV Jangadeira, você principalmente rádio e TV. Então, há uma diferença da forma como a linguagem ela é colocada nos diferentes veículos? Sem dúvida. Cada veículo tem a sua linguagem específica, né? O impresso, por exemplo, eu vejo como mais complicado para se fazer humor, né? Você transformar em piada uma crônica de uma lauda e pouco, é difícil. Então aquilo, por exemplo, eu pego uma piadinha dessa de salão, é uma coisa quando você lê. Quando eu passo para o veículo, rádio, a televisão, para a interpretação dele, para o teatro, aquilo ali toma outro corpo, outra configuração. Então, cada um tem a sua especificidade. Então, um texto que é escrito desse tamanho aqui, de 5, 6 linhas, quando vai para um outro veículo, você tem que... Para a televisão, menos imagem, mais, né? Menos palavra, mais imagem. O rádio você tem que dar um pouco mais do palavreado, porque você não está vendo, mas está entendendo, está compreendendo. Quer dizer... E o rádio é até melhor de fazer. Muito. A grande escola é o rádio. Se você conseguir escrever para o rádio... Você fica com menos compromisso, consegue falar mais besteira, vamos dizer assim, porque das besteiras tira coisa boa. Claro. Entendendo? E consegue render mais. A televisão já é o tempo mais limitado, já tem a coisa de estão te assistindo, é visão, imagem.
Tem certas coisas que, mesmo você falando, não casa bem com o que estão vendo. Então, é mais difícil. E o texto é complicado porque você tem que tanto transformar ali em palavras o que eu poderia trocar de voz, fazer com a voz, fazer com a outra, tá entendendo? Então é complicado, mas é tudo diferente. O time. É Você quando escreve aqui, você não está preocupado com o time. Você tem que passar uma imagem. Ele tem que saber a hora da intervenção do personagem, o silêncio. Quer dizer, se você não estiver bem amparado por uma boa produção, que é o caso do programa de vocês, né, que tem toda aquela produção, os efeitos, aquela história toda, uma coisa é você ver um texto, a outra quando aquele texto vai interpretado e é veiculado com toda aquela parafernália. E o lance do time, da maneira de se falar, funciona diferente para o rádio, para a televisão, para o palco de pizzaria e para o palco do teatro. São três. Nós estivemos há pouco, nos dias 10 e 11 passados, do mês de maio, no Teatro José de Alencar. Coisa linda aquele teatro. Você está no palco do Teatro José de Alencar, é muito bom. Então, o time de você falar é outro, porque a plateia está ali 100% lhe vendo, prestando atenção, sem preocupação com o garçom que está trazendo a bebida, ou com alguém que pediu uma pizza do lado, com um cinzeiro para colocar cinza, totalmente ali você. Então você não precisa correr tanto, fazer o apelo, e olha, eu estou aqui, pá. O time é outro, o nível é outro, é muito bom. E sobre, falando de experiência de palco, como é que é você ter que fazer as pessoas rirem? Se eventualmente você não está num bom estado de humor, se você não está realmente naquele espírito, aí como é que é ter essa necessidade, já que as pessoas estão ali, estão pagando para isso? Aí é o que eu digo, que é um dom, sobretudo um dom divino, um dom de Deus. Porque às vezes realmente você está numa barra. Eu tive show que fazia alguns dias que eu tinha perdido meu pai no começo do ano, mas aí não podia cancelar devido ao contrato e tudo mais, e também pela necessidade de se ganhar o dinheiro para pagar as contas e tudo mais. E a gente vai fazer o show, você não está bem, mas você tem que ir no palco, me vem aquela energia positiva, me vem aquele fôlego divino para você botar para fora a coisa talvez de melhor no ser humano, que é a alegria, que é a felicidade, porque a alegria e a felicidade é sincera. Você não consegue rir por muito tempo, sorrir por muito tempo de mentira. E nós temos o CD, viu? Posso falar aqui? Pode. Nós temos o nosso CD, né? Quero dizer que nós estamos com show para todo o Brasil. Você que está assistindo a gente pelo Ceará aí, pode contratar para a sua cidade o show do Irã Delmar e também o show da Caravana das Garras da Patrulha. Pegando o gancho do CD para fazer mais uma pergunta, como que é essa coisa da música humorística, né? Como que ela se insere dentro do contexto do humor no Ceará e do humor que vocês são acostumados a fazer? O Roger, né, o Traje a Rigor, fazia músicas de humor, ainda faz, né? O Joelho de Porco tinha alguma coisa nesse sentido também. E o Falcão, quando começou a compor e que a gente começou a trabalhar junto, a gente se mirava não no exemplo dele, mas dizendo assim, poxa, a oferta de música de humor é tão pouco, se bem que o Falcão não quer que chame ele de humorista, né? É que ele é cantor, né? Ele é cantor, né? E é uma coisa que não é uma coisa muito comum. Do tempo do Falcão, pouquinho a posteriori, tem os Mamonas, né? Que fizeram aquelas imitações, inclusive do Falcão, né? Mas é uma coisa pouco comum. Conte aí as pessoas que enveredaram cantando coisas de humor. São poucas, né? O Irã, por exemplo, é humorista e grava a música dele e canta. Mas o Irã não começou com música, entendeu? Então, é menos. Conte aí nos dedos os que você conhece que fizeram músicas de humor. A Caceta, que era de jornal, que estão na televisão, que depois gravaram o disco também. Então vem sempre depois. A mídia do CD é posterior aos seus trabalhos iniciais. O Falcão, por exemplo, já começa com o trabalho musical, né? O Conversa de Jornalista fica por aqui. Gostaríamos de agradecer a participação do humorista Irã Delmar, do jornalista Tarcísio Matos e da estudante de comunicação Kílvia Muniz. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa.